Olá, sejam muito bem-vindos ao Sala 1, o podcast da agência B1. Eu sou Juliane Kessia e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Já eu conto para vocês a nossa convidada de hoje. Mas já quero aproveitar para te pedir para se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, porque hoje tem muita informação e história emocionante que eu tenho certeza que vai tocar o seu coraçãozinho. Já aproveita e coloca nos comentários quem você quer ver aqui no próximo episódio. E eu quero agradecer também a eles que fazem o nosso episódio acontecer de hoje, que é a Agência B1, a Imóveis Bruno Lara, a Boticário, o Chinas Cook, a Débora Lousada e a Baitainá, mais a Juliana Lara, que sempre me produz para todos os episódios, e a foto criativa Amanda Costa. Hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é administradora e que superou um câncer e fez disso uma inspiração para que ela criasse, idealizasse e realizasse um projeto que se tornou o projeto de vida dela. Seja muito bem-vinda, Renata Medeiros. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Hoje a gente tem muita coisa para contar, né, Renata? A gente já começou a tricotar ali, ó, nos bastidores, né? Isso. Me conta, como que foi? Primeiro você se formou, me conta um pouquinho da sua vida antes do diagnóstico. Então, eu escolhi ser administradora, é uma profissão que eu amo, né? Nunca me imaginei fora dessa profissão. Sempre trabalhei, sempre corri atrás, muitos sonhos. Só que em 2012, no final de 2012, eu fui diagnosticada com um câncer de mama em estágio avançado, com metástase na axila. Que susto. E então minha vida mudou totalmente. Nessa época eu estava no Mato Grosso do Sul, a trabalho, pedi demissão, voltei para BH para fazer o meu tratamento, né? E começando o tratamento, eu me deparei com uma realidade muito dura. Eu sou bem curiosa, sabe, Juliane? Então, assim, a gente vai muito cedo para o hospital e fica lá o dia inteiro. E você não imagina a quantidade de pacientes, né, de pessoas lá esperando para o tratamento. Isso mexeu muito comigo. E eu observei que eles ficam muito tempo esperando e sem comer nada. Isso me assustou. Aí, quando eu acho que é uma das coisas que assusta a maioria das pessoas quando vai pela primeira vez. Porque a gente não tem ideia que isso pode acontecer, né? É uma coisa tão básica, alimentar. É bem diferente, sabe? Então, assim, quando o meu médico me chamou para consultar antes da quimioterapia, eu perguntei se isso ia acontecer comigo também. Se eu ia perder o apetite, se eu ia emagrecer muito, o que ia acontecer comigo? E ele me explicou que a maioria daquelas pessoas que eu via ali no hospital, esperando o tratamento, eles não estavam se alimentando porque eles não tinham dinheiro para comprar um copo de café na lanchonete. E isso me abalou profundamente. O diagnóstico, na época, não me abalou tanto quanto saber disso. Eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu tinha levado o meu lanche, tudo arrumadinho, do jeito que a equipe ensinou. A gente tem que comer de 3 em 3 horas. Eles orientam. Sim, tudo antes. Alimentação saudável. E nesse dia eu não consegui lanchar. Eu fiquei muito triste. Eu cheguei em casa e foi a primeira vez que eu chorei, sabe? Nem no diagnóstico você tinha chorado? Não, eu não chorei. E foi uma coisa que me entristeceu muito, né? Saber que a pessoa fica ali horas, né? E viajam a noite inteira. Não, até mesmo os pacientes da região metropolitana, né? E eu fiz um compromisso com Deus, que eu usaria o meu auxílio doença para levar o lanche no dia da minha quimioterapia, que era toda quarta-feira. Então, eu comprei, né, o pão, a manteiga, o açúcar, o pó de café, e toda quarta a gente preparava e levava para os pacientes. E foi muito bom, foi muito gratificante. Aquele momento. Nossa, eles não acreditavam, sabe? E me abraçavam, me agradeciam, pediam Deus para me abençoar. Ao invés de ficar chorando porque você estava indo para uma quimioterapia, você ressignificou a sua dor para ajudar o outro. Eu imagino que você nem prestava atenção que você estava indo para uma quimioterapia. Não, na verdade eu esquecia. Eu acordava muito cedo e eu queria chegar muito cedo para preparar tudo, encontrar com eles e entregar o lanche, sabe? E assim, as pessoas me abraçavam e muitos falavam assim, Renata, essa vai ser a minha única refeição do dia. Nossa. Eu não tenho dinheiro e eu não tenho também o que comer em casa. Né? Então, eu falei assim, poxa, que legal, né? Porque alguns param de trabalhar, aquilo que a gente estava falando sobre o abandono familiar, sim, né? Que acontece muito. Conta pra gente disso.
na minha segunda sessão de químio, eu fui abandonada pelo meu marido. E eu não chorei, eu também optei por não chorar e por não sofrer, porque eu precisava cuidar de mim naquele momento. Era tempo, né, de voltar para mim. Então, eu escolhi... E um casamento de quantos anos? 15 anos. É muito tempo. É muito tempo. Então, eu escolhi não sofrer naquele momento. E depois que passasse todo o tratamento, que eu saísse bem, eu sofreria. Só que eu não tive tempo. Que bom! Olha como Deus já estava preparando tudo. É o cuidado mesmo de Deus. E com isso, quando eu contei para o meu médico, ele tinha me chamado para conversar comigo para ver se eu poderia ajudar uma paciente que tinha sido abandonada pelo marido. Foi aí que eu contei para ele, mas isso aconteceu comigo também. Ele puxou minha orelha, né? Porque você nunca tinha falado eu não nada. tinha falado nada. Ele falou que eu precisava contar tudo que acontecesse para ele, mas eu não contei porque também não foi aquela tipo, meu mundo acabou. Não, eu ainda preciso lutar para viver, então vamos deixar isso para depois. E eu contei, ele me chamou a atenção. Nesse momento é outra. É outra. E eu fui conversar com essa paciente, né? Contar para ela que eu também estava passando pela mesma situação. E aí, então, eu percebi que isso é muito comum entre aspas, porque a gente não pode chamar isso de comum, ser abandonado em pleno tratamento, de maneira nenhuma, né? E várias outras pacientes. Várias outras pacientes, não, mas isso aconteceu comigo também. E elas começaram a me procurar. E nisso, a gente formou um grupo grande de ajuda de mulheres que são abandonadas, de mães que são abandonadas pelos maridos com os filhos em tratamento. As crianças, é tão triste, né? Porque as crianças procuram pelo pai, elas sentem falta dos pais, mas eles, literalmente, eles abandonam e eles esquecem, é como se aquela criança não existisse. E isso é muito pesado. Muito forte. E com isso, eu fui, no meu dia a dia dentro do hospital, eu fui conhecendo as dores, os medos, né, as dificuldades dos pacientes. Eu chegava no hospital tão ansiosa para ouvir, para conversar, para poder ser útil, que as meninas da enfermagem me gritavam e falavam, Renata, está na hora da sua químio. Eu esqueci. É minha vez. Esqueci que eu também sou paciente. Mas eu vi que, enquanto eu estava cuidando daquelas pessoas, às vezes só ouvindo, né? Não tinha muita coisa para oferecer, mas eu parava para escutá-las. Enquanto eu cuidava delas, Deus cuidava de mim. E foi tudo bem com o meu tratamento, né? Porque a médica me deu 6 meses de vida. Quando você teve o diagnóstico? Quando eu tive o diagnóstico. 6 meses de vida. Então, era uma corrida contra o tempo. Mas eu esqueci totalmente disso. E tem quanto tempo foi isso, Renata? 11 anos. 11 anos? 11 anos. Como que Deus faz, né? E nesses 6 meses, você teve a cura nesses 6 meses? Não, eu comecei com a sessão de quimioterapia, era um nódulo muito grande, era um nódulo raro, que cresce muito rápido, espalha muito rápido. Então, ele precisava diminuir para eu poder fazer a retirada desse nódulo e depois fazer a radioterapia. Então, nesses 6 meses, eu fiz as sessões de quimioterapia, ele diminuiu. Tipo assim, ele desapareceu, posso dizer que desapareceu. E eu fiz todo o procedimento, né, o cirúrgico. No início, teria que retirar a mama, eu não precisei retirar. De tão pequeno. De tão pequeno. E depois fui para a radioterapia. Foram 28 sessões de radioterapia. Então, assim, todo esse ano, eu terminei esse tratamento pesado e depois eu fui para o acompanhamento, que são 10 anos. E eu recebi a alta da minha cura agora em janeiro. É mesmo? Total, cura total. Mas, assim, graças a Deus, deu tudo certo durante o tratamento. E você se sentia fraca? Sim, eu passei por todas as dificuldades, né? A fraqueza, muitas dores, o cansaço, as unhas que infeccionam, os dentes. As reações, né? Os sintomas, eles são muito fortes, né? O meu cabelo caiu na minha segunda sessão de químio. Nossa. Né? E aí, então, eu entendi, né, a dificuldade das mulheres quando os cabelos caem, né, a tristeza. Muitas mulheres entram em depressão. Passou por todas as fases. Eu passei por todas as fases. Para depois cuidar. Acho que nem depois, né? Eu comecei a cuidar durante o tratamento. Porque eu lembro que teve um dia que a enfermeira responsável lá do setor me chamou, né? Porque para mim foi muito tranquilo a perda dos cabelos, sabe? Eu aceitei, tipo, eu já tive todos os cortes, todas as cores, agora eu tô com um modelo diferente, com um corte diferente. Estilo novo. E é muito prático, né, também. Então, assim, ela me chamou pedindo para eu ajudar as mulheres que estavam, né, com
com a queda do cabelo caindo, se eu não fazia uma campanha para arrecadar lenços. Muitas não têm condições de comprar o lenço. E eu fiz uma campanha para o Outubro Rosa. Na época eu nem sabia direito como era o Outubro Rosa, o que era, e ela me explicou tudo, e eu fui buscar informação, ler. E a gente escuta tanto, e às vezes a gente não aprofunda no tempo, porque você não está ali vivendo aquela realidade, né? E quando eu entendi, eu falei assim, não, vou fazer uma campanha e vou tentar arrecadar 300 lenços. E foi tão especial que, nesse tempo, uma emissora de TV bem grande me procurou, alguém contou a minha história, e eles foram na minha casa, me entrevistaram, e eles falaram, Renata, a gente quer te ajudar nessa campanha. Quantos lenços você precisa? Eu falei, eu preciso de 300. Né? E eles conseguiram arrecadar 3.000 lenços. Nossa. E foi muito especial, porque a gente doou para as pacientes ali, que estavam comigo no dia a dia, mas a gente teve lenços para todas as pacientes que começaram o tratamento, né? E foi incrível. E a partir daí eu vi, né, que é muito importante também essa divulgação, mostrar esse outro lado que a maioria das pessoas não conhecem. Se eu não estivesse ali naquele hospital, se eu não estivesse fazendo o tratamento, eu não ia saber de nada daquilo. Foi então que eu comecei a jogar nas redes sociais tudo isso, a pedir ajuda, porque eu também fiquei feliz com levando o café quarta-feira, fiquei muito feliz. Mas e os outros dias da semana? Né? Porque tem sessão todos os dias. Todos os dias. E eu queria alcançar todas essas pessoas. Aí a gente começou e hoje já fazem 11 anos que a gente leva esse café nesse mesmo hospital, de segunda a sexta-feira. É mesmo? Hoje nós levamos lanche para 200 a 250 pessoas, que são os pacientes e os acompanhantes. Eu tenho, né, alguns voluntários, não são muitos, mas são ótimos, assim, me ajudam muito, né? Então, eu estou todos os dias no hospital. Hoje a gente atua em 7 hospitais, todos no setor oncológico, né? Ajudando tanto os adultos quanto as crianças. Passou um tempo, eu fui conhecer a ala oncopediátrica e me apaixonei. Que maravilhoso. E de lá eu não saio nunca mais, né? Porque não tem como não se apaixonar. Quem entrou, apaixonou. É. E assim, eu estava contando, inclusive, para a Renata, um pouquinho antes, né, Renata? Sobre esse meu carinho com esse momento, né? Porque algumas pessoas já sabem, mas eu quase perdi minha filha com uma doença de Kawasaki, que é uma doença rara, muito séria. E eu me vi num hospital, numa situação muito vulnerável. E quantas vezes eu falei... não me conta sobre uma história triste de criança, porque me dói muito. E quando eu falava isso, eu falava sobre a minha dor. E eu não tinha noção da dimensão da dor da mãe, da dimensão da dor da criança, da família, né, que está vivendo aquilo ali. E ninguém escolheu aquilo ali. Eu poderia escolher não ouvir, mas eles não poderiam escolher não viver. E aí eu vivi. E quando eu não pude escolher, como foi duro, como foi difícil, como foi solitário. Por mais que eu tivesse todo o apoio e o meu processo durou um tempo bem menor do que essas famílias vivem, eu me senti muito sozinha, porque no hospital só podia ficar eu e ela. Então foi muito doloroso, assim. E quando eu saí de lá, eu saí com o propósito de ajudar crianças que estariam enfrentando algum tipo de enfermidade. E aí, quando eu visitei o hospital, eu fui com muito medo. Eu falei, será que eu vou ficar triste? Será que eu vou sair de lá arrasada? Como que será? Senhor, me ajuda para eu ter forças, porque eu queria fazer, eu sentia a obrigação de fazer, mas eu tinha medo do que eu iria sentir. Eu tinha que transmitir alegria. Será que eu ia conseguir? E aí, quando chegou lá, eu que fui acolhida. Era eu que precisava do abraço, era eu que precisava de viver a fé, a alegria que aquelas crianças têm, sabe? A determinação de passar por tudo aquilo ali e ainda se manter firme, com um brilho no olhar, de receber a gente com alegria, né? Você chegou, tia! E aí, quando eu chegava, eles ficavam, você chegou! Então, assim, tinha pouco tempo que eu tinha sido Miss, então eles saberem daquilo ali, eles ficavam, né, alvoroçados, as meninas, deixa eu ver a faixa, eu levava a faixa. Então, aquilo acrescentou tanto na minha vida que eu consigo imaginar um pouquinho, assim, né? Eu vivi um pouquinho do que você faz e eu sei o tanto que me fez bem. Então, as pessoas hoje chegam, quando comentam assim, mas não era difícil? Eu falei, não, difícil foi o tempo que eu vivi com a minha filha dentro do hospital. E que foi um período curto. A alegria de poder fazer algo, ela é surreal. E assim, escutando essa história,
enche o coração de lembrar disso, sabe? E que a gente pode fazer mais, né, Nossa, Renata? com certeza. E você vive com muitas histórias lá dentro, né? Vivo. A gente conhece muitas famílias, né? Muitas crianças em tratamento, e muita dor, muita tristeza. Mas eu sempre procuro, sabe, nesse momento difícil, levar alegria, levar conforto, consolo, sabe? Apertar a mão, dar um abraço, falar assim, olha, eu tô aqui. Se precisar, pode me gritar. Traz um novo sentido para a vida da gente. Totalmente. Eu falo que hoje eu sou uma nova mulher, eu sou outra pessoa. A gente agradece mais. Agradeço. Eu aprendi a dar valor às mínimas coisas. Hoje eu vejo, né, as pessoas reclamando por coisas tão pequenas. Eu falo assim, gente, eu preciso levar vocês lá na ala oncológica, sabe? Para vocês conhecerem um pouquinho da dor e de tantas outras coisas que a gente vive lá. Né? Esses dias a gente teve uma experiência muito linda, eu vou compartilhar aqui. A Ana Vitória, ela nasceu e cresceu até 2 anos e meio dentro do hospital. E agora nós conseguimos levá-la para casa. Nossa, que bem. E quando a gente foi no dia da alta, eu fui dentro da ambulância com a mãe, com ela, né? Quando o médico desceu com a maca, tudo direitinho para levar ela para casa dela, a mãe dela falou assim, moço, deixa ela aqui um pouquinho. Sabe aqueles dias que fez muito calor? Tava muito quente, né? Deixa ela aqui na rua só um pouquinho, só um minutinho, por favor. Eu não entendi. Falei assim, nossa, mas tá tão quente, tanto sol, vamos levar ela logo para casa. Aí ele perguntou assim, por quê? E ela falou assim, é a primeira vez que a minha filha toma sol. Nossa. Deixa ela provar disso. Deixa ela ter o sol, sabe? Na pele dela, deixa ela conhecer o sol. Respirar esse ar. E assim, foi tão emocionante para todo mundo que todo mundo começou a chorar, sabe? E por quê? Naquela hora foi muito forte, porque estava todo mundo reclamando do sol, estava todo mundo reclamando do calor e a Ana Vitória não conhecia o sol. Foi a primeira vez, aquela pelezinha branca, sabe? Tomando sol, uma coisa tão normal pra gente. Que a gente esquece de agradecer, né? Sabe? Então, eu falo sempre, vamos parar de reclamar das coisas e vamos agradecer mais, vamos ser gratos, sabe? Até mesmo pelas dificuldades. Foi no meio de tanta dificuldade, né, que nasceu o amor que cura, né? Tanta provação, que eu falo que nem foi provação, eu falo que foi um presente de Deus para minha vida, sabe? Eu entender para que eu vim, né? Por que eu tô aqui. Eu acho que esse é algo tão grande. Recado de hoje, né, Renata? Porque, assim, se às vezes você está passando por uma situação muito difícil, talvez é nesse momento que Deus está realmente te mostrando o seu propósito. Isso. É ali que você vai se encontrar. E foi eu assim me encontrei. E eu me encontrei e eu amo, eu não me vejo fora, sabe? Às vezes eu já visitei 3 hospitais, 2 casas de pacientes, tô cansada, já dormi e preciso visitar outra criança em outro hospital ou um outro paciente adulto. E eu falo, nossa, queria ir para casa descansar. Mas quando eu entro no hospital, é 100 horas para sair. As forças são renovadas. A todo instante. E pronto, assim como passou. a sua cura também foi. Sim, foi. Como que pode, né? O poder, assim, do amor mesmo. É literalmente o amor que cura. É o amor que cura. E é gratificante, sabe? Às vezes as crianças, né, pacientes paliativos, uma criança, né, ali terminal, tanta coisa para viver, tanto sonho, e às vezes eles pedem para a gente realizar um último sonho. E uma coisa tão simples, sabe? Às vezes é uma boneca, às vezes é comer um hambúrguer. Sério, sabe? Um lanche. Tá tão ao alcance de todo mundo para fazer, né? E assim, é o meu último pedido, é o meu último desejo, sabe? Eu falo assim, nossa, gente... E teve um, assim, que te marcou muito? Um último pedido que te marcou muito? Ah, e assim, são vários. São muitos pedidos, mas eu acho que o da Isa me marcou muito. Ela já estava numa recidiva, né? E fazendo tratamento pela 2ª ou 3ª vez. E o sonho dela era ter uma festa de princesa. Quantos anos? 5 anos. E não daria tempo para ter essa festa. E a médica me ligou, me contou a história e perguntou se eu poderia ir vestida de princesa para comemorar o aniversário dela. Eu falei assim, não, eu não vou vestida de princesa, eu tô longe de ser uma princesa. Claro que não, uma princesa dessas. Mas aí eu falei assim, não, mas eu quero a mais bonita, a melhor, né? E contratei uma empresa de personagens e foram todas as princesas da Disney para dentro do hospital. Eu lembro que eu fui no shopping para comprar uma boneca, né, uma princesa para dar de presente. E eu cheguei lá na loja, tinha todos os banners das princesas, tinha acabado de chegar. E eu conversei com a gerente, perguntei se ela não me doava,
né? Contei a história da Isa. E ela, nossa, Renata acabou de chegar, mas pode levar. E nós levamos e colocamos no quarto, e ela estava com restrição alimentar, não podia comer bolo, né? Nós conseguimos um bolo fake, e foi eu e todas as princesas para o quarto para comemorar o aniversário da Isa. E quando a gente chegou lá, ela fez aquela cara, assim, de alegria, de emoção, ela não sabia explicar o que ela estava sentindo, tipo, é o meu choque, sonho. Sério mesmo? Tá acontecendo? E a mãe dela chorando, assim, de emoção, alegria, e todo mundo muito emocionado, e as meninas, né, segurando para não chorar também, porque conheciam a história. E foi assim, foi realmente um dia de princesa, foi maravilhoso. A gente conseguiu, né, trazer tudo isso para ela. E eu lembro que a mãe dela depois contou que quando ela já estava, né, para virar uma estrelinha, ela agradeceu à mãe dela por ter, né, realizado o sonho da vida dela. Nossa. E que ela estava partindo feliz. Em paz. Feliz eu porque... acho que imagina, assim, como que a mãe deve ter sentido paz nesse momento, né? Porque, assim, tudo que a mãe quer é ver um filho feliz. E imagina o tanto que deve ser difícil viver todas essas dores, ver um filho. Porque eu acho que, assim, a gente como adulto, a gente consegue entender, eu estou passando por um processo, é doloroso, mas eu preciso passar. Agora, eu acho que ver um filho, às vezes a gente vai dar um antibiótico, o filho, não quero. E aí você tem que passar por aquilo ali, vendo o seu filho, que você queria tirar todas aquelas dores e jogar em você, né? Com certeza. Nossa, como que deve ter sido gratificante. Foi muito gratificante. Foi lindo, assim, sabe? Eu lembro que todo o hospital parou para ver, sabe? Para receber, né? A equipe toda, os voluntários, todo mundo ali. Foi muito lindo. Eu acho que me marcou muito. Mas, assim, são muitas histórias, né? São muitas crianças, assim, que me marcam muito. A gente teve a Lívia também, que virou uma estrelinha, mas que eu visitava todos os dias. E, né, às vezes a mãe dela me ligava e falava assim, Rê, vem visitar a Lívia, porque ela não quer tomar banho. Já tem 2 dias que ela está sem tomar banho. Mas ela estava fraca, ela estava batida, é normal. Né? E eu falava assim, tô indo aí. E ela levantava rapidinho, ia tomar banho, ficava toda cheirosinha para me receber, sabe? E acabou que a gente se apegou muito. E as pessoas achavam que ela era minha filha, porque a gente se parecia muito. Aí tinha gente que mandava direct e falava assim, Renata, mas você tá com uma filha fazendo tratamento? Eu, não, gente, não é minha filha, é filha do coração, né? Do coração. E, assim, são muitas histórias que eu acho que só quem se voluntaria, né, que se doa... Cada pessoa devia viver isso pelo menos uma vez na vida. Uma vez na vida. Se você viver uma vez na vida, já vai fazer diferença, assim, pro resto da sua vida. Sim. Né? Eu acho que em algum momento ali que você se sentir triste, se sentir vazio, você vai lembrar disso e vai te dar força. É verdade. Então, assim, a gente está falando dessa parte que a gente realiza sonhos e que é um momento ali de muita dor, mas existe muito amor. Sim. Mas a gente tem o momento do sininho também, né? Que é o sino da cura. Sininho é muito lindo. Conta pra gente o que é o sininho. Então, o sininho é quando o paciente, né, ele recebe alta do tratamento, tá 100% em remissão, curado, e tem o sino da cura. Eu chorei litros por causa desse sininho. É um momento muito emocionante, é gratificante, né? Eu não bati o sino na época, na minha época não teve, não. Não, e ele é muito significativo. Mas é muito especial. Depois eu bati. Eu fui convidada por uma das crianças, foi a Ana Cecília. Foi a Ana Cecília? Então, assim, a minha relação com a Ana Cecília e com a Alícia é muito forte mesmo, assim, porque eu vejo nelas uma inspiração de vida para mim, sabe? Então, a Cleo me convidou para poder assistir o bater do sininho da Ana Cecília. E eu parei tudo e falei, eu vou. Eu estava com os 2 pequenininhos, mas eu falei, vou. E fui. E assim, eu chorei tanto. E eu falei, eu não quero chorar, igual hoje. Eu falei, eu não vou chorar, já estou assim, né? Segurando, travando aqui para não chorar. E aí eu fui para assistir. E eu chorei tanto, porque eu imagino o filme que passou ali na cabeça da Cleo, né? Como mãe, de ver a filha dela curada. E aí eu hoje assisti os stories, porque a gente está tão longe, mas eu vejo ali os stories, tanto da Alícia quanto da Ana Cecília, com cabelão, todas, né? Lindas. Adorando aquele cabelão. E elas ficavam mexendo no meu cabelo e falando, ai, tia, o meu cabelo vai crescer. E às vezes dava um desespero, né? Da gente pensar assim, oh Deus, né? Permita que elas vivam isso de novo e tudo mais. E ver isso é muito gratificante. É lindo demais. É lindo. Como que esse sininho
Eu acho que esse sininho devia ser uma live, devia ser transmitido para todo mundo. Hora do sininho é a hora que... A gente sempre grava, né? E é sempre uma festa. É um momento de muita gratidão ali, né? Porque se pensar, 1 ano, 2 anos, 3 anos no tratamento, tanta dor, tanta coisa que a gente passou, tanta ausência, né? Tanta falta de coisas. Quando né? você jogou ali no Instagram pela primeira vez, você esperava ter alguma repercussão? Você falou assim, vou ver o que vai dar. Na verdade, eu não esperava. Eu pensei assim, a minha família vai ver, né? E vai me ajudar. Eu esperava isso. Algum amigo aqui, outro ali. Mas eu acho que eles não vão entender muito, então eu vou contar com a minha família. Né? E, assim, no início foi realmente a minha família. Mas depois foi crescendo, tomando uma proporção que hoje, assim, eu falo assim, gente, como assim? Como meu sonho cresceu desse jeito? E como é gratificante saber que tem pessoas sonhando, né, com você. E eu fico muito feliz a cada seguidor, sabe? Porque não é simplesmente um número. Não. São pessoas que estão ali junto com você, no seu dia a dia, sofrendo com você, sorrindo com você, comemorando com você, economizando para ajudar, né? E isso é muito gratificante. E já são quantos anos fazendo? São 11 anos. 11 anos, 11 desde anos. então. Desde então. E aí eu perguntei aqui nos bastidores para Renata, assim, como que ela faz para sobreviver? E aí que vem a parte que, assim... me toca, porque a maioria das pessoas às vezes não são compreendidas e não são nem apoiadas, e aí vem esse acolhimento da sua família. Da minha família. Eles entenderam o meu propósito, né, que o projeto é uma missão de vida, e eles que me ajudam, né? Eu tenho um trabalho secundário, porque eu amo fazer jogo americano, porta-guardanapo, supply, eu amo decoração de mesa posta. Então já fica a dica aí, ó. Já fala o seu Instagram aí. Né? @feitocomamor. Aí, ó. Então a gente já tem o Instagram do projeto, que é Isso. o @amorque.cura. E mais o do trabalho da Renata, que vocês vão estar abençoando a vida dela. Isso. Né? A vida dela no trabalho dela e a vida dela no projeto de vida dela, que vocês podem ajudar também. Com certeza. Né? E aí, como que as pessoas podem ajudar? Além das doações, como mais as pessoas podem ajudar? Por exemplo, eu quero ser um voluntário por um dia. Pode ser? Pode sim. Trabalho voluntário é muito importante, né? Eu não consigo estar em todos os hospitais, em todos os quartos, todos os dias, né? Então, é muito necessário o trabalho do voluntário, de ir buscar doações, de entregar as doações para os pacientes, de ajudar a gente na separação das roupas do bazar, né? De lavar, costurar, se precisar alguma coisa. De divulgar nas redes sociais. E o bazar, ele é contínuo? Uma vez por mês a gente tem um bazar que uma voluntária faz também. Que legal. Ela se ofereceu para fazer o que ela sabe e gosta de fazer, que é o bazar. Então, toda doação que a gente recebe encaminha para ela e ela tira um dia no mês e já vende. Tem agenda, não? Esse mês foi sábado passado, né? Agora a gente vai para o próximo mês, que é junho. Né? Mas em eu sempre divulgo, dar. Teremos. Quem tiver doação para o bazar, só me chamar no direct ou no WhatsApp que a gente busca. Né? Então, é muito necessário, porque tem as visitas nos quartos, tem as visitas em casa, né? Tem montagem de cesta básica, tem o lanche que demanda também bastante mão de obra, porque a gente leva tudo, a banana que a gente compra é do dia, o pãozinho é o novo do dia, né? Então a gente chega lá no hospital e a gente monta os kits para entregar para os pacientes. Monta lá, já. No hospital, gente. Eu saio de casa, passo na padaria que doa, né? Tem 2 vezes na semana, a gente tem uma padaria que doa esses pães, a gente busca já com as bananas, com tudo, e leva, monta lá, entrega um por um. Sai passando e entregando. E eles ficam numa alegria quando recebem essas visitas, tem né? paciente que chora. Né? A gente vê muitos pacientes, principalmente os idosos, né? Muito sozinhos, não tem quem vai, né? Quem leva, tá ali no momento da quimioterapia. Então, quando a gente chega, é uma alegria para eles. E assim, eu tô sempre lá, sempre converso, né? Às vezes eles querem conversar, às vezes não é nem um lanche. Às vezes eles querem serem ouvidos, né? Atenção. E aí eu paro, né, e vou dar atenção para aquele paciente, aí já tem outro voluntário que começa na produção e vai para não deixar também eles com fome, né? Então, assim, só para vocês entenderem, às vezes o paciente sai de casa
porque o transporte passa naquele horário, independente do horário que você vai fazer a quimio. Então, ele passa, às vezes, 3 da manhã, 2 da manhã, dependendo da distância da casa do paciente. E o paciente fica lá e, às vezes, ele vai fazer o tratamento dele só por volta de 3 horas da tarde. Às vezes, ele não tem dinheiro para se alimentar e ele fica todo esse período sem nada, sem se alimentar com nada, né, Renata? Então, assim, é muito importante esse lanche. É muito importante. Às vezes, a pessoa vai pensar assim, mas é um lanche, uma vez, mas para ele é tudo naquele momento ali. Ele vai passar aquele tempo ocioso que já é grande, já é cansativo. Muitos deles têm reação, têm náusea e tudo mais. Então, já vai diminuir um pouquinho desse desconforto. E um momento ali que você acha, beleza, eu não posso ajudar financeiramente, eu não posso levar um lanche, mas eu posso doar meu tempo. Então, eu sento ali do lado, eu converso um pouquinho. Como que já faz diferença? Faz uma diferença enorme. A gente fez um show uma vez. A gente chegou lá e aí o Pedro Leal tocou e foi tão gostoso, porque no final a gente descobriu talentos lá. Tinha gente cantando com uma voz linda, sentando do lado e a gente ia lá encantado, porque a gente descobre tanta coisa, histórias de vida, talentos. É muita coisa, é muito surpreendente. Eu falo que não tem preço. Não tem preço. O nosso dia a dia, né? As pessoas falam assim, mas é tão pesado, né? Um hospital. Gente, tem tanta coisa gostosa que te faz rir, sabe? Verdade. Que te leva a sonhar, a querer, sabe? Alcançar novos voos. Não, você ajuda um pouquinho, você quer ajudar mais. Você ajuda um pouquinho. É assim. uma picadinha de um mosquito ali, que eu não sei o que acontece, que a gente só vai querendo mais. Eu falo que o meu sonho é construir uma casa para mim lá dentro do hospital. E já ficar por lá. Ainda não consegui, mas vou tentando. E sobra tempo para Renata ter um momentinho de lazer? Sobra. O que você gosta de fazer nessas horas? Então, eu gosto muito de sair com os meus amigos, de estar com a minha família. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de assistir dorama. Então dá para ter o seu momento. Dá sim. Dá. Eu consigo, sabe, dividir meu tempo. Às vezes, eu até falo, né, que final de semana... Não, vou tirar esse final de semana para descansar. E tiro, né? Tiro, mas assim, consigo, mas fico assim, eu queria tanto estar lá no quarto brincando com as crianças, ou fazendo isso, ou levando eles para o parque, porque a gente faz muitos passeios também, sabe? Mas eu preciso também, né, desse tempo com a minha família, com os meus amigos, isso é necessário. Cuidar da saúde. E tá cuidando, né? E tá tudo ok agora. Tá tudo bem. Precisava emagrecer, já perdi 22 quilos. Tô muito bem, graças a Deus. Isso aqui dá todo sentido, né? Você descobriu agora real o motivo da vida, né? Quer ficar bem, quer estar feliz, é fazer pelo outro. Isso. O amor que a gente prega. E às vezes a gente esquece um pouquinho de viver, né? Eu acho que você está vivendo ele intensamente. Eu estou vivendo intensamente, 100%. E, gente, a gente vai trazer tanta história ainda. Não é, Renata? A gente já está aqui, assim, pensando como que a gente vai fazer para poder trazer mais histórias para inspirar o seu coraçãozinho. Mas antes disso, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar minha fichinha aqui. A gente tem um momento aqui que é o ping-pong. Eu vou falar uma frase, você completa. Ou com uma palavra, uma frase, fica à vontade. Tá? Minha motivação para seguir forte no tratamento foi... Cuidar do próximo. Fez toda a diferença, né? Alguém que partiu meu coração no processo foi... Que partiu como paciente ou alguém... Alguém que partiu seu coração no seu processo, assim... Quando você descobriu... eu acho que quando eu descobri, ninguém partiu meu coração. Porque meu ex-marido não conseguiu fazer isso. Mas eu acho que foi quando eu perdi a primeira criança, assim, quando, sabe? Foi o primeiro mal. A primeira estrelinha. Isso me chocou muito, me doeu muito. Você sentiu que ali te deu mais força ou você achou que não ia conseguir? Não, me deu mais força. Me deu mais força. Mas foi doído, foi muito triste. Eu, no meu processo também, assim, de voluntariado, eu perdi uma também. E aí, eu baqueei muito. E eu sinto, assim, que eu fiquei com medo de continuar. Então, assim, igual eu te falei, eu quero muito voltar e eu penso muito nela. Ela chama Beatriz, você deve ter conhecido ela também.
porque nesse processo você deve ter conhecido ela. E a Bia foi, assim, uma criança que a gente, inclusive, fez... Eu cheguei a encontrar com ela em alguns lugares, e aí ela brincou comigo de desfilar e tudo mais. Então, assim, o rostinho, o sorriso dela nunca me saiu da cabeça, sabe? Sempre fiquei com ela, assim, em mente. Então, eu acho que é um motivo. Você está sendo um motivo para eu voltar. Seja bem-vinda. Se eu pudesse dar um conselho para quem passa por problemas oncológicos, seria? Viva, supere, não desista. A cura. A cura. E você é prova Eu sou prova disso. Porque 6 meses para 11 anos é um tempinho considerável, Nossa. né? Eu faço esse trabalho por quê? Porque eu amo. É nítido. Solidariedade é? Tudo. É minha vida. Trabalhar para o próximo é? Trabalhar para o próximo é trabalhar para mim. Não tem separação. Um sonho que ainda pretendo realizar. A minha casa de apoio. A gente deu spoiler. Vai acontecer, se Deus quiser. Se eu pudesse acabar com algo no mundo, seria? Seria o câncer. O melhor da vida é? Viver. O pior da vida é? Não tentar. O sucesso é? Amar incondicionalmente. No melhor sentido da sua experiência. E o fracasso? O fracasso é não fazer aquilo que você se propõe a fazer. O amor é? Tudo. A frase da minha vida é? E depois desse bate-papo maravilhoso, já está chegando ao fim. Eu sei que, assim como eu, o coração de vocês está apertadinho, porque eu tenho certeza que vocês amaram esse bate-papo. Mas eu vou pedir para a Renata deixar um recado para todas as pessoas, no geral, né? Não só para os pacientes, nem só para as pessoas que estão enfrentando isso, mas um recado aquele do coração, Renata. Fica à vontade. Pode usar essa câmera aqui. Ó. Pessoal, não deixem de ajudar. Não deixem de cuidar daqueles que estão próximos de vocês. Nós diariamente ajudamos os pacientes, né, com suplementos alimentares, fraldas, cadeiras de roda, com um abraço, com um aperto de mão. Um bom dia muda a vida de um paciente. Então, se você pode ajudar financeiramente ou como voluntário, entre em contato comigo, me chama lá no direct, começa a seguir o Instagram do projeto, né, que é o @amorque.cura. Meu telefone 31 991 16 1599 e vem junto com a gente fazer o bem. Um beijo. Gente, meu coração tá aqui quentinho. Eu tenho certeza que daqui a gente vai colher muitos frutos. Então, para você não se esquecer desse momento, essa caneca que a gente brinca que não é o Jô Soares, não, mas é toda sua, para você guardar e lembrar sempre da gente, viu, Renata? É um prazer te receber aqui. A gente sabe que a gente vai ter outros momentos assim, que a gente vai ter muita história para contar. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E a sua história é um exemplo de vida. Então, eu quero te parabenizar também e dizer que você é uma mulher forte, uma mulher que inspira e uma mulher que a gente vai continuar vendo fazer e acontecer, né? Então, você pode ter certeza que a gente vai estar aqui, torcendo por você, te ajudando no que a gente puder. Pode contar com a gente aqui, é sua casa, tá? É casa do amor que cura. E desejar todo o amor do mundo para os pacientes, para todo mundo que vocês abraçarem lá, que leve um pouquinho do nosso carinho, do nosso amor também. Tá? Com certeza. E para vocês que acompanharam a gente até aqui, aguardem mais histórias. A Renata em breve volta, acompanhem ela aí nas redes sociais, façam um pouquinho, eu tenho certeza que vocês vão fazer mais por você do que por eles, mas façam com amor. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença ao redor, na família de vocês, no agir de vocês todos os dias. Quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui do nosso lado, fazendo o podcast acontecer. Então, um abraço para o pessoal da agência B1, da Imóveis Bruno Lara, da Boticário, do Chinas Cook, da Débora Lousada, Baitainá, Juliana Lara e a foto criativa Amanda Costa. Mais uma vez, um super beijo para vocês. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, porque já tem mais. Um grande beijo e até